Ah, agora eu voltei a aparecer. Ah, Cristiane, obrigada por retornar. Agora Oi, sim. Vivi. Não sei o que aconteceu aqui, que a máquina pifou ali, deu um blackout. Tudo Não bem, seja faz parte. bem-vinda, Vivian. Quero que você tenha uma hora, aí, um tempo, né? Não uma hora necessariamente, mas um tempo gostoso para nos falar a que você veio hoje, né? E eu assisti uma live sua, achei muito interessante, por isso te convidei. Então sei que não é a sua primeira. É A verdade. segunda não consegui ver. Então, quero que você se auto-apresente aí para o pessoal, né? Gente, colaborem, participem, façam perguntas, comentários, né? Opa, esqueci a música, desculpa. Sem música. Aqui. Pronto. Então, bom, eu Então, queria. é com você. Tá bom. Então, naturalmente, eu queria É, começar agradecendo, né? Agradecer. imagine. Imagina, agradecer o convite, porque eu acho que uma das coisas que eu estava pensando antes de chegar aqui é que a simples oportunidade que a gente tem de fazer um bate-papo, expondo um pouco das nossas habilidades, dos nossos estudos, das nossas experiências de vida, já de alguma forma são interessantes no sentido não de que todo mundo tenha que se afinar ou concordar ou discordar, mas é porque são pontos de partida ou uma jornada construída onde a gente tem alguma coisa para compartilhar, né? E aí eu Com acho que certeza. a gente mantendo essa a ideia de ter clareza, de ser um bate-papo sem nenhuma pretensão, aí eu acho que a gente Sim. está conversando de igual para todo mundo, com o coração aberto, disponível Com muito e amor, fazendo sim. desse encontro a possibilidade de novos encontros, Não, não tenha dúvidas, né? Não né? tenha dúvidas. Eu acho importante deixar essa porta aberta, sim. Sim, claro. Então, Afinal só de para contas, dizer o seu nome, né, hoje que eu eu... acho que eu não disse, Hã? eu disse o seu nome na parte que eu apaguei. Então, ela é Vivian Goldman, é coach, e ela vai se auto-apresentar agora, tá bom, queridos? Então Né? vamos começar Você falando se, um do... Você pouquinho. se... Eu vou começar Pode falando falar. um pouquinho da minha jornada, porque o coaching é uma profissão mais ou menos recente. Eu sou coach há 7 anos. Eu tenho 50 Tá, anos, né? E eu brinco que eu faço parte daquelas crianças que nunca saíram da fase dos porquês. Então, eu era aquela sei. criança curiosa, animada, divertida, que perguntava para todo adulto o que ele queria ser quando crescesse. E Ah, é? Olha que mas era uma interessante. coisa assim que era quase incômodo, sabe? Tipo, uma É, ansiedade natural de criança, sabe? Assim, Sandra. sim. E aí eu fui crescendo e uma das minhas primeiras dúvidas na vida era exatamente o que eu queria ser, né? Porque eu tinha tantas paixões. Na verdade, eu sou uma pessoa deslumbrada pela vida, pelo ser humano. Ai, somos. E aí Curiosa. eu falava assim, bom, eu era atriz, eu queria ser atriz, eu queria ser, podia ser psicóloga, podia ser jornalista, podia ser tantas coisas que Sim. eu comecei a descobrir da seguinte maneira, eu comecei a ir em faculdades, Infinitas possibilidades, né? infinitas possibilidades. E aí eu comecei a ir em faculdades de psicologia, de jornalismo, de teatro, fala com o primeiro-anista, com o último-anista, e eu fui descobrindo que eu já estava É. fazendo a minha primeira reportagem. Olha, Pela simples intuição, né? É, a sim, trajetória foi me dando essa certeza naquele momento. E aí, bom, intuitivamente, né? exatamente, intuitivamente. Fiz a faculdade de jornalismo e eu tinha um professor no segundo ano de faculdade que ele falava assim: você vai ser uma boa jornalista. Você é Hum, judia, você tem toda uma história com a literatura, com as palavras, com a sua formação. Mas um dia você vai se tornar uma psicanalista. E eu falava assim, tá bom, olha, eu tenho 19 anos, deixa ele falando, né? Bom, deixa a vida, né? o fato é que eu exercitei e ainda exerço a profissão de jornalismo. Claro que Sei. mudanças de papéis foram acontecendo no decorrer da vida, né? Porque, como todas as profissões, a gente teve uma grande decadência do jornalismo, né? Porque, embora tenham Nossa, aparecido
aparecido a tecnologia e outras comportas, o jornalismo do dia a dia, da reportagem de rua, deixou de ter tanta importância. Bom, o fato é que há exatamente 8, 9 anos, começou-se a se falar no mundo de uma nova profissão que era o coaching, 10 anos, principalmente nos Estados Unidos, no Canadá. E eu tive uma situação também curiosa de algumas pessoas que já estavam sabendo que eu estava eu diria assim que eu não estava mais tão contente no exercício da profissão de jornalismo, tá? Desde a Sei. parte de grandes empresas e já estava autônoma e eu sentia que eu queria mais da vida. E tinha uma coisa que eu acho que é muito importante linkar aqui para as pessoas entenderem como é que chega o coaching, que é Não estava preenchendo, né, Didi? sim, mas tinha uma coisa que para mim foi começando a acontecer, que era o seguinte: eu comecei a me apaixonar por biografias de pessoas. E quando eu entrevistava, eu começava a fazer muitos Gosto. perfis. E quando eu terminava as entrevistas de 2, 3 dias, eu falava, eu queria tanto mais dessa história. Eu sinto que tem coisas aqui para a gente se aprofundar, para a gente conversar, para a gente construir juntas. E eu nem sabia também um pouco desse lado aí intuitivo, que já tinha uma abertura para algum trabalho, né, com o ser humano. O fato é que eu acabei recebendo umas dicas de pessoas de que o coaching estava chegando ao Brasil, e como repórter eu fui ver aonde que eu me afinava, né? Onde que eu me identificava. E tinha Sei. uma comporta que falava diretamente com o meu coração, que é o coaching ontológico. O que é isso, né? O Hum, coaching ontológico, ele é a primeira, pelo menos é o que se fala, que é a primeira escola que chega ao Brasil vindo da América do Sul. O coaching ontológico nasceu no Chile, através de Rafael ah, Echeverria, Humberto Maturana, com visões, vamos usar assim, um pouco mais calientes, muito mais falando com o nosso coração. Por quê? sei. Porque o coaching ontológico, ele tem uma proposta, como diz a própria palavra, de entender a ontologia da linguagem. Eu não estou falando palavrão, eu vou explicar o que eu estou falando. A ontologia da linguagem é Ah, entender um pouco o que é o conhecimento do ser humano, os recursos do ser humano. Mas de que forma, né? Eles fizeram alguns estudos neurobiológicos do sistema, das sinapses, das construções, e foi se entendendo que nós construímos ao longo da nossa vida uma linguagem própria. Seja uma linguagem sei. emocional, a partir dos nossos sentimentos, seja na elaboração das palavras e como a gente constrói o nosso texto. Então, o jeito que eu estou falando aqui com você tem um porquê, que eu não vou me autoanalisar, mas que é uma construção de valores, de necessidades, de sentimentos, que vão trazendo exatamente essas palavras para eu expressar. Então, qual é Entendi. o convite do coaching ontológico? O convite do coaching ontológico é basicamente a gente entender, junto com o coach, e eu já vou explicar também essas terminologias, como funciona o modelo mental desse cliente. A partir disso. Hum, Eu estou falando como entendi. ponto de partida, tá, Sandra? Porque Tá. a gente já vai começar a falar do Não, que tá é o. ótimo. Não se preocupe, querida. Não, Tem que começar do básico mesmo. Nem eu manjo muito de coaching, tá? Então eu também vou aprender bastante hoje. Então fique fria. não, eu estou Tá tranquila. perfeito. O que eu acho, né? O que eu acho que é muito importante, assim, trazer à tona. Uma pergunta que a maioria das pessoas tem, que é o que diferencia o coaching, um processo de coaching, com um processo psicoterapêutico, né? Você é psicóloga, sabe muito bem como é um processo terapêutico. Eu sou coach, eu não sou formada em psicologia. E o que eu brinco, né? Eu achei um jeito de tentar trazer, e se você discordar, por favor, como psicóloga, se coloque, que eu vou achar ótimo da gente
debater. Mas o Ok. coaching ontológico, eu brinco que é como se a gente fizesse uma analogia da alopatia com a homeopatia. A Tá. psicologia vai trabalhando o paciente como uma alopatia, tentando entender as causas e construindo com ele diagnósticos, buscas de Prognósticos. opções, exatamente. O coaching ontológico, que eu chamo, e eu passei a assinar como coach das emoções, porque fala muito com o meu coração, e eu acho que um dos despertares que eu quero dos meus coaches, clientes, é que eles se abram para um processo. É como se a gente tentasse entender o que ele sente. Então, não é tanto em busca só do problema, é em primeiro entender o que traz ele no sentir. Então, eu brinco que é como se fosse a homeopatia, a gente vai tentar entender ele como um todo, e não como Sei. simplesmente a doença, mas entendendo o que provoca tudo isso. Por que eu estou falando isso? Porque um processo de coaching, diferente da psicoterapia, ele tem um começo, meio e fim mais ou menos estabelecido. O que é isso? Tá. Significa que gira em torno de 10 encontros. Pode ser 20 Tá. e pode ser 9. Dificilmente, eu nunca vivi um processo que fechou com menos de 9 encontros. E já tive encontros que precisou de 25 encontros para fechar. Mas o que eu quero te dizer é que tem começo, meio e fim. Uhum. Primeiro, porque a gente não Entendi. tem um estudo da psicologia, a gente tem um estudo teórico e muitas ferramentas que apoiam o coaching e o processo. Mas ele tem um começo, meio e fim, porque ele tem o coach, que é o cliente, o coach é o analista, vamos chamar assim, e o Uhum. processo é um O processo de terapeuta? coaching. Uhum. Só para a gente entender Tá. agora a linguagem, né? O Tá. Uhum. coaching, em geral, vai trazer as suas necessidades e a partir delas a gente vai construir uma meta para ele. Então, Tá. por isso que eu te falo que é muito diferente da psicologia. A base de um processo é se estabelecer uma meta e ir em busca dela, o que não significa que seja a meta pré-estabelecida que ele vai atingir. Às vezes você vai Entendi. descobrindo ao longo do processo, e depois a gente pode dar exemplos, de que não Uhum. Ótimo. necessariamente. Eu vou trazer aqui um exemplo muito interessante. Por exemplo, vamos supor que uma Clarificador. pessoa me procura porque ela não sabe se ela vai casar ou se ela vai mudar para Alemanha, não importa. Durante Uhum. o processo, vamos supor que a meta seja a gente discernir se ela vai casar, ou se ela vai para a Alemanha, ou se ela vai casar e ir para a Alemanha. E no meio do percurso, a gente pode descobrir que, na verdade, ela precisa sair de casa. Porque o ponto de Dando oi partida aí. pode ser que a situação dela não seja necessariamente nem o casamento e nem ir para a Europa. É basicamente se Sim. deslocar e Pode ser sair do uma seu terceira guia, né? sair da vida familiar que ela está inserida e assim por diante. Então, o que eu quero dizer é que não necessariamente a meta que você pré-estabelece seja algo que você vai atingir. O que importa é que você vai chegar em alguma coisa interna que vai te dar um suporte para seguir. E isso também não significa que uma pessoa não possa realinhar sua meta, por exemplo. Vamos supor que você. Lembra aquele, lembra aquele ditado que diz, não importa onde você vai chegar, mas importa como você caminha, né? O caminho. Sim, exato, isso. Né? E eu acho que é uma ótima Curtir todo o colocação sua, caminho. porque eu acho que Uhum. basicamente eu brinco que eu, como coach, sou, na verdade, um espelho para a pessoa se reconhecer nesse caminho. Eu, na Esse é o verdade, sou reflexo. Uhum. simplesmente uma ferramenta que vou abrindo meu coração para a pessoa escutar o seu próprio coração. E é por isso que eu me Mas você reconheço sabe, assim. isso que você está falando é uma grande verdade. Teve uma época na minha vida que eu fiz uma terapia lacaniana. E eu nem sou muito fã de psicanálise, na realidade, assim, profissionalmente falando, atuando, né? Eu não atuo com nada de psicanálise. Mas fui fazer a tal porque uma amiga fazia, eu gostei do jeito que ela comentava da terapia dela, eu falei, quero conhecer seu terapeuta, dá para você passar telefone? Marquei, fui e fiz, gostei dele, fiz um bom tempo. Mas chegou um tempo que eu parei, porque eu falei, nossa, eu venho aqui, eu pago, eu falo, eu concluo, eu aprendo, eu entendo e vou embora.
E ele olhava para mim, eu adoro você como cliente. Eu falei, imagino, né? Eu quase não te dou trabalho, né? Porque ele só me ouvia. Eu mesma, sabe, só de me ouvir, eu ia elaborando e falei, nossa, já sei o que eu vou fazer. E ia embora, pagava e ia embora. Então Na faz todo verdade, sentido é isso que você está interessante você falando. trazer essa colocação, É. porque a ferramenta mais importante de um coach é a escuta ativa, é você saber ouvir. Hum, E se a gente parar para pensar um pouquinho, uma reflexão um que é pouquinho todo mais terapeuta, né? profunda, o ser humano tem dificuldades em ouvir o outro. Primeiro, porque ele está numa Muita. ansiedade de falar dele mesmo. Segundo, porque parece que quando o outro vai emitindo uma opinião, ele vai e corta e já coloca a dele. Então, o fato de Sim. você ser um bom ouvinte, você de fato abre um portal para a pessoa se escutar. E as pessoas podem cantar no chuveiro, as pessoas podem falar com as panelas cozinhando, podem conversar com as plantas, mas dificilmente as pessoas falam em voz alta para se escutarem. Para todas as alternativas. Mas dificilmente as pessoas falam em voz alta para se escutarem. Então, Ah, eu falo, parece bobagem, mas o que você está falando é isso mesmo. E às né? vezes pode até parecer que você não está fazendo nada, mas o simples ato de haver alguém à sua frente, disponível para te ouvir com presença, né? Com integridade, com respeito, com Sem sigilo. julgar. E a gente já vai chegar nisso. A gente Desculpa, te atropelei. Não, não, mas é ótimo você ter falado disso, porque é justamente isso. Hum, Vou aproveitar seu gancho aqui, porque é isso mesmo. O hum, coaching tem tem acordos, né? A gente faz acordos quando a gente começa um processo. E um dos sei. acordos, o mais Na importante, regressão a gente chama de contratos. pois é, não, no nosso caso são acordos. E uma das coisas mais importantes e primordiais é o sigilo, né? Quanto a isso, não há nem o que se questionar, porque é óbvio, Ética, né? é ética, Ética é bom e hoje a gente gosta. exatamente. E a outra coisa que o coaching defende muito fortemente é o fato de você não julgar. Porque todos nós temos pontos de partida, crendices, valores, mas não me cabe julgar o que você faz e como você faz. Me cabe entender, de novo, explanando um pouco como o coaching ontológico trabalho, entender o que te leva a agir da forma que você vive, daquela forma que de alguma forma está te incomodando ou está te endossando a seguir adiante, de tal forma que você possa reconhecer os caminhos que você pode traçar. Então, se eu partisse do princípio que eu vou julgar, eu já estou perdendo completamente a minha ética também. Porque eu já estou E interferindo perde a o partir fio, da. né? Perde a linha condutora do Exato. E eu, trabalho, né? assim, Fica vou tudo. começar a influenciar em cima das minhas crenças. Quer dizer assim, se você é uma pessoa que é de outra religião, de outra forma de viver, escuta, você é outro ser humano que está à minha frente como qualquer outro. E isso é um trabalho que é assim, faz toda a diferença se você consegue Vai, exercer isso, né? Porque sim, daí entram algumas coisas que, de novo, o coaching ontológico, ele vai se apoiando em ferramentas. Isso é muito importante, tá. porque não vai ser só a escutativa é o ponto de partida de um trabalho para ele ter a sua eficiência no sentido de que eu vou escutar o que você está falando e mais do que eu vou te escutar, eu vou checar se o que eu estou escutando é o que você está falando. Sim, Porque sim. também isso é um fato. Nem sempre a gente escuta o que o outro está falando, a gente escuta o que a gente quer ouvir, né? Tem mais do que isso, né, Vivi? Às vezes a gente estrutura uns conceitos sobre a própria vida da gente, os pais da gente, como foram, algumas coisas, que às vezes está com uma visão não adequada, Uhum, né? Errônea, para ser mais específico. Né? E se o exato. terapeuta não tem, né, ou aí no caso o coach não tem a sensibilidade de checar essas coisas, ele vai conduzir o trabalho para um lugar completamente errado, a pessoa entra como vítima
e está tudo errado. Por isso que é muito importante te falar, e falar para as pessoas que estão aqui, que existe um tripé, né, dentro do coaching, para o coaching, nesse acordo, que ele é Sei. fundamental, que é a aprendizagem, a disponibilidade para o autoconhecimento e a autorresponsabilidade. E aí não é uma isenção do meu trabalho, mas é Não. endossar a responsabilidade do teu processo. Porque o teu Sim, é o motivo processo, porque, desculpa te cortar, é o motivo porque a gente não atende pessoas com problemas psiquiátricos. Eles não podem se responsabilizar por eles, né? sim, mas o que eu estou querendo falar é exato, mas nesse caso é endossar a autorresponsabilidade da pessoa que está disposta a traçar um processo. Justamente porque eu estou te falando que o processo é um processo curto. Se você pensar que você tem Sei. 50 anos, 60 anos, 40 anos, e em 25 encontros você está resolvendo uma questão, né? Isso não significa que você vai resolver a questão, Sim. mas estou dizendo assim, você trabalha a partir daquela meta para se atingir um objetivo. Então, basicamente é uma coisa rápida, se você pensar Olha, bem. Vivi, eu tive amigos que fizeram psicanálise por 25 anos. Um negócio de louco, uma vida inteira com o mesmo terapeuta. Pois é, eu tenho questões que, assim, eu não tenho, não quero Sabe? julgar esse tipo de coisa, porque eu acho que existem pessoas que precisam passar por esse processo dessa forma. Mas tem uma coisa que Eu é muito. questiono se é precisar ou se é depender. Então, não quero trazer essa questão, mas o que me parece que Tá, tudo muitas bem. vezes é muito interessante são pessoas que passaram por processos terapêuticos e entram num processo de coaching e alavancam algumas Sim. questões que a própria psicoterapia não atende, de tal forma que ele possa voltar para um outro psicólogo e se aprofundar em questões que foram levantadas num processo. Porque eu não tenho condições de trabalhar São com todos alguma profundidade de complementares, né? algumas coisas que um psicólogo vai, junguiano ou freudiano, ou seja lá a forma, ou lacaniano, seja lá qual for a metodologia desse psicólogo, ele vai ter recursos que eu não tenho. E em contrapartida, eu vou poder acelerar algumas questões através das ferramentas que o coaching oferece, que não necessariamente um psicólogo vai ter. Então, o que eu vejo hoje é que pode ter um trabalho complementar, sabe, Sandra? Sim. Por quê? Porque justamente um pode acelerar e apontar questões que o outro não vai ver por esse viés. Porque são vieses diferentes, são profissões Sim. diferentes. E tem uma coisa que defender ou trazer a sardinha para o lado do coaching, mas tem uma coisa que é assim, a gente tem menos tempo hoje na vida e não é Exatamente. que o coaching Tempo apareceu. urge. Exato. Então, assim, não é à toa que a proposta, né, do coaching hoje é de realmente resolver com um pouco mais de velocidade alguns pontos que, como você acabou de falar, eu tenho dúvidas que precisa de 25 anos para resolver. Mas também tem uma abertura ou não individual de algumas pessoas para também fazerem um processo. Então, de novo, eu te falo, quando eu começo um acordo, né, um contrato de início de um trabalho, para mim fica muito claro o seguinte: você quer fazer parte desse trabalho, você quer se abrir para a possibilidade de olhar para suas sombras, você quer olhar para a sujeira que está embaixo do tapete, porque assim não tem como abrir o coração, Sandra. Mexer no coração sem mexer na sombra, sem mexer na sujeira, sem, no Não, mínimo, não tem. olhar, né, para os incômodos da vida. É mesmo que comprar móveis novos e misturar com os velhos dentro de casa, entendeu? Exato, exato. Então, Coloca assim, tudo lá e nada fica legal. Não encaixa, não flui. Hã? exato. Então, assim, eu vou te falar uma coisa, assim, o que eu entendo é que, assim, primeiro que eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? Assim, eu tenho um prazer, assim, incomensurável de estar Isso com é o ser importante. humano, né? Eu falo assim,
para mim é muito mais difícil entrar numa live pela tecnologia do que estar ao vivo com o ser humano. Mas a gente está tendo que se remodelar também e se reajustar Nunca com o pensei que momento. eu ia fazer o que estou fazendo. Nunca Por outro imaginei. lado, eu estou descobrindo a possibilidade e as vantagens de se atender online, sem eu ter que sair de Sim, casa. Quer dizer, tudo na vida também tem as contrapartidas. E a gente tem, também está sendo convidada a se reinventar. com Então, eu certeza. também me Isso vi que nesse prova que papel. estamos, né, vivos, Então, evoluindo, vivendo. nesse papel, como é que eu faço agora? Como é que eu faço agora que é, o consultório que eu estava trabalhando, na casa que eu estava trabalhando, está fechando as portas. Então, puxa vida, que bom que eu posso atender também online e ver que funciona e que é possível, Sem né? depender do espaço, né? Exatamente. Então, assim, tudo tem dois Uhum, lados, né? Tem um lado tem. bom, tem um lado ruim, e eu acho que a gente está aqui também para se desafiar. E eu acho que não tem nada mais desafiador do que a própria pandemia que a gente está vivendo. Nossa, nem me fale. Uhum. Né? Então, assim, uma das coisas que eu tenho percebido que as pessoas estão entrando em alguns conflitos muito mais excêntricos e muito mais verdadeiros, porque as pessoas estão convivendo mais, né? Então, se por um lado você tinha antes uma mãe Inclusive consigo que, mesmas, né? Porque sim, consigo não mesmo, estão indo mas às a gente compras para pode se até distrair, é o cinema, isso, aquilo, né? sim, Estão mas dentro de a gente pode casa. até, a gente pode até traçar, se você parar pessoas que convivem numa família de 4 pessoas, marido, mulher e 2 filhos, Sim. aquele que vive sozinho, aquele que namora, aquele que é só um casal, aquele que é um casal de meninos, o outro que é casal de meninas, o outro que não tem filhos, mas tem animais, e todo mundo teve que conviver, literalmente a palavra conviver é viver conjuntamente. E Uhum. 24 horas por dia, nesse primeiro momento que a gente teve quase que um lockdown, né? Então, o mundo Foi. trazendo notícias que são nocivas, que interferem, que contaminam, que contagiam. Então, eu comecei a perceber Assustam. pessoas me procurando e procurando pessoas que eu conheço, enfim, meio assim no desespero mesmo, porque assim a gente está falando de medo, de insegurança, de relacionamentos familiares intensivos, de isolamentos, de ter que se dar conta de si próprio, exatamente. Angústia, né? Depressão. Sim, Ter que cozinhar, porque as pessoas estão habituadas a ir no quilo, em restaurantes, né? É, a sim. gente teve que. Então, assim, eu também entendo que o coaching hoje está ocupando um papel novo também com tudo isso, sabe? Sim. É uma coisa nova, porque também está chegando com outros vieses de necessidades às pessoas. E é muito interessante, porque, Então, de novo, se eu olho para os problemas que tudo isso foram me trazendo, porque eu também estou sendo impactada emocionalmente, fisicamente, familiarmente, espiritualmente, porque não tem como a tudo, gente tudo, né? desassociar o outro de nós, somos todos um, né? Nós estamos falando de Sim, 100 mil sempre. mortos no Brasil, eu não posso fingir que isso não está acontecendo. Sim. Eu não posso fechar os olhos e achar que isso não está me impactando na hora que eu vou dormir ou na hora que eu me sinto privilegiada de ter uma geladeira, uma casa, um teto, né? E não passar frio, fome, etc. Então, o que eu Uhum. percebo é E tá com que, as contas em dia, né? sim, então o que eu percebo é que as pessoas estão chegando, as pessoas que me procuravam antes estavam com outros vieses do que estão chegando agora. E Sim. isso também é muito Diferente. interessante. Uhum. É muito interessante a Uhum. gente poder também se olhar a partir de um outro lugar e poder também estar disponível para o outro a partir desse novo lugar, porque é um lugar novo para todo mundo. Sim. Uma experiência nova, né? Com Sim, certeza. Alguém escreveu alguma coisa aqui? Deixa eu só ler aqui. Meori Rapaport. Muito bem, vi e concordo. Todas as terapias são paliativos que podem ser complementares e cada ser humano tem necessidades diferentes, com certeza. sim, E se adapta a um tratamento e não ao outro, né? Ah,
uma abordagem, às vezes até holística e não psicológica, e sabe, isso está aberto, né? É, por isso que é interessante a gente ter várias cartas na manga, né? Como Sim, profissional. Né? eu entendo também, voltando para o nosso início de conversa, que todas as nossas habilidades Uhum. nos apoiam, né, para a gente ressignificar o que é aquela profissão para cada um. Então, você vai ganhando uma assinatura também no teu trabalho. Faz 2 anos Vai. e meio que eu também estou envolvida com a comunicação não violenta. Então, quando você passa a entender essa nova linguagem trazida pelo Marshall Rosenberg, a partir do momento em que você vai compreendendo quais são os sentimentos e as necessidades das pessoas, ela me apoia, por ser coach das emoções, Sim. nessa intensidade de ir abrindo e aflorando o coração das pessoas, porque uma das coisas que eu acho que também é importante trazer aqui, sabe, Sandra, é que tudo tange a emoção. As pessoas acham que fazer coaching das emoções é assim, ai, vamos falar de que eu sou chorão ou que eu sou muito sensível. Não, a gente pode falar sobre qualquer departamento da tua vida, porque no momento que você tem uma mãe de 100 anos, você tem um conflito com isso, ou você tem um prazer com isso. No momento que você tem um chefe autoritário, você tem problemas com isso, você vai ter que se haver com relação ao autoritarismo. Se você tem um namorado que é infiel, se você tem um filho que está envolvido com Drogadito, drogas, se você tem né? vizinho que te perturba, todas as áreas da tua vida tangem a emoção. Então, quando eu falo que eu sou coach das emoções, mais do que nada, eu estou falando que a gente vai simplesmente não só tirar a sujeira debaixo do tapete, mas ver aonde que tange o teu coração e aonde é que a gente tem que limpar para você ver que, na verdade, uma relação contamina a outra também. E que os departamentos da vida, que a gente está falando de espiritual, financeiro, saúde, amigos, Sim, relacionamento energético, social, papapá. relacionamento sexual, né? Vida Sim. social, vida cultural, vida intelectual, né? Exercício da tua profissão, tudo isso vai falar com o teu coração e vai tanger sua emoção. Então não tem como você. Então assim, você é coach das emoções. Você então não fala sobre carreira? Eu falo sobre carreira. Eu trabalho muito com adolescentes. Eu adoro adolescentes, Sandra. Você Sim. não sabe, assim, eu tenho uma sinergia com Trabalhei adolescentes. muito também. Né? E eu acho eles assim fantásticos. Primeiro porque eles nos convidam a gente estar up to date, né? Entender como é Sim. que é o dia de hoje a partir da visão deles. Então a gente não envelhece tão rapidamente. Tem Eles gente que tem que nos se manter atualizada, assim. Não, e É. eles nos trazem as linguagens, eles nos trazem as gírias, eles nos trazem uma coisa que eu acho que é As muito coisas importante. comportamentais, né? É. E eu acho que eles trazem uma coisa que é muito importante, que é assim, a opressão que eles vivem hoje em relação ao que eles têm que saber o que eles vão ser. Então, aquela pergunta daquela menina que não sabia o que queria ser, eu vejo assim uma opressão, porque hoje, se a gente viveu um momento difícil de entrar na faculdade, de descobrir o que a gente queria com 17, 18 anos, hoje parece que é uma enxurrada maior de profissões, uma enxurrada maior de Informações. exigências, e nós estamos falando de muito mais depressões entre os jovens também. E, Crianças têm atualmente, né? Pois é. Então, assim, o que me motiva muito é perceber, assim, onde é que é o problema com o jovem, onde é que é o problema dentro inserido da família, ou é inserido dentro da escola, ou é inserido dentro das amizades. Então, assim, Sim. é ir em busca desse jovem que também vai despertando suas próprias habilidades num processo e vai descobrindo o que ele gosta, e não o que o pai gosta, o que a mãe gosta, o que a Sim, o namorada que ele gosta. quer para ele, né? Então, assim, tem alguns processos assim de jovens que, assim, para mim, foram assim muito legais, pessoas que hoje estão em faculdades amando suas profissões. Então, assim, os adolescentes me encantam, assim. Isso é uma coisa que na pandemia não chegou nenhum adolescente até agora, mas também acho que eles também já estão
de saco cheio de tecnologia, é verdade, ou eles estão jogando, ou eles estão, coitados, conversando com amigos pelo Zoom. Tá difícil, se tá difícil para a gente, eu fico imaginando que para os jovens, e eu tenho contato com alguns, está Não, eu muito tenho que mais. conversar para você que para mim não está difícil. A única coisa que eu sinto difícil é da parte afetiva, né? Que eu sou muito sinestésica, eu gosto muito de abraço, de segurar na mão, e isso eu estou privada, né? Essa parte me Ah, pega. eu também. Mas essa parte me pega. Até fui na casa do meu tio na sexta, eles também estão em isolamento, então me permiti dar uma saída depois de 5 meses. Uau! E quando abracei a esposa dele, nossa, eu chorei, sabe? Me emocionei. Falei, nossa, que saudade que eu tava de um abraço, assim, né? Sim, E, não, então, é uma essa loucura parte eu acho tudo. que pega para todo mundo, né? Que é afetivo. Sim, sim. Mas mas envolve toda uma adaptação, né, Vivi? Que para uns é mais exaustivo, é mais difícil, é mais desafiante do que para outros, né? E é por isso que E, eu volto a te falar que você ter uma pessoa na sua frente com uma escutativa disposta a te ouvir, às vezes é o remédio que você precisa para você se escutar. E parece isso e uma às vezes só de bobagem. ouvir, né? Nem precisa responder nada, né? Não precisa falar nada, não precisa saber dizer nada, nem uma palavra. É só você sentir que está sendo escutada, né? Que você está E a sendo escutada. elaboração também vai acontecendo, exatamente. Com certeza. Agora, Porque a voz, o né, que eu acho que é vai, e muito você se importante, autoescuta. o que eu acho que é muito importante falar são de algumas ferramentas que apoiam o coaching, né? Porque assim, Ótimo, ok, vamos lá. né? A escuta é interessante, mas a gente tem Não julgar. a Uhum. gente tem algumas ferramentas que, obviamente, eu posso trazer à tona aqui de repente uma ou duas, mas assim, são ferramentas que, primeiro, né? Eu tenho como hábito manter uma pessoa conectada comigo ao longo do processo. Então, eu tenho uma tarefa, eu costumo dar tarefinha para casa, sabe? Por quê? Sim, também Porque costumo. eu acho que quando você abre as comportas do coração e das emoções, você vai abrir a possibilidade de entender como você respira, como você oscila de sentimento ao longo do dia, como você se conecta, desculpa, ou se desconecta de você mesma, como você se conecta e se desconecta do outro. E quando eu vou trazendo essa tarefa para a pessoa manter essa presença e muitas vezes anotar esses sentimentos que surgem, eu falo que a gente, quando escreve, a gente também enxerga o que a gente está vivendo. Do mesmo jeito que quando a gente ouve, a gente escuta, mas rapidamente a gente esquece e dissipa-se os pensamentos, as reflexões, Sim. os sentimentos. Por outro lado, quando você põe no papel, você plasma, você consegue enxergar e consegue entender, depois de um tempo, qual foi o processo trilhado também. E a gente não pode esquecer que eu sou a mulher das palavras. Então, assim, para mim faz um sentido trazer essa escrita para a pessoa também. Porque a partir daí ela também vai se reconhecendo por um novo lugar. Claro que eu estou falando de tarefas simples, né? Eu não estou falando que eu E vou. elas aceleram o processo, né, do tratamento, com certeza. Porque elas fazem a pessoa, né, o coach, como você diz, é, estar atento ao que está fazendo, né, estar voltado para o que está sendo. Eu sempre digo, qualquer processo terapêutico, né, seja de coach, terapias holísticas ou não, importa assim, é, não importa só o quanto tempo o cliente está com você, mas o que acontece entre uma sessão e outra. Sim. Sim, Né? isso, Então, se ele não isso, faz nada, nem nada, quarta-feira que vem eu volto, tá? Então tá. E passa a semana inteira sem se ligar no que aconteceu na sessão anterior, né? O que tem que ser elaborado para a próxima sessão. Sem esse link, o trabalho não flui, não acontece. e é Né? interessante porque o que você está falando, eu concordo plenamente, porque também tem uma coisa que é o seguinte,
no coaching, a gente faz uma coisa que a comunicação não violenta também faz, que é o check-in e o check-out. Como você está chegando e como você está saindo, Uhum, a perfeito. partir do Uhum. trabalho que foi sendo construindo ao longo daquela hora. Exatamente, para construir a ponte entre uma sessão e outra. Exatamente. Exatamente. E tem, Não uso eu essa falei, terminologia, mas faço isso. Ah, mas tem uma ponte também de como você chegou e como você está saindo, para ela também entender sim. que ela viveu aí dentro. Então, aí entra a autorresponsabilidade, né? Você tem que estar Exato. consciente do que está acontecendo, senão as coisas. Né? É como eu fazer um paralelo, né? As pessoas, às vezes, quando me pedem para fazer regressão, e vem, faz consulta, né? Entrevista, na amnese e tal. Nossa, quantas sessões eu posso fazer de regressão seguidas? Nenhuma. Porque não dá tempo de se elaborar. Né? Como que você vai fazer? Eu não sou máquina de fazer regressão, né? Você vai vir, vai elaborar, vai levar um tempo, você vai vir conversar comigo sobre essa regressão, né? Porque tem todo esse aproveitamento. Né? Depois de uma regressão, o que acontece? Deve acontecer também no seu trabalho. Né? As pessoas sonham, trazem muita percepção. Ah, estava lavando a louça, me veio tal imagem, tal link, nossa, do que eu sinto e do que aconteceu, do que a gente viu e tal. Quer dizer, esses links se perdem se você faz uma coisa em cima da outra, que nem uma máquina. Sim. Né? E, Por isso que então, eu o também papel falo da assim, gente também, desculpa, não, não, é por o isso papel, que o que você está falando é exatamente como eu penso. Por isso que, por exemplo, eu, por exemplo, atendo como coach uma vez por semana, porque eu acho que é suficiente. sim, Exatamente por sim, esse tempo de elaboração. exatamente. A não ser E o naturalmente. segredo é manter esse link. Na verdade, eu Né? às vezes abro uma exceção quando alguém está numa emergência de uma situação que ela quer algum tipo Ah, sim, de apoio para alguma situação, e a sim. gente está elaborando alguma coisa que tem uma emergência, inclusive de tempo. Então, eu até estou Sim, vivendo. mas aí são situações Sim, extras, então né? eu até estou Extra. vivendo isso com Uhum. uma coach Sofreu que um precisou acidente, de foi um. assaltado, está nervoso, está insone, né? Perdeu Sim, alguém, né? Está exato, ou num luto desafios inesperado. efetivos. Exato. Isso. Então, eu acho que é importante ter essa pausa para o que eu falo que é digerir, né? Digerir o aprendizado, digerir o conteúdo, digerir a ferramenta, Isso. enfim. Ah. Karen está falando que tem que ter essa pausa mesmo para reflexão e mudança comportamental. Perfeito, é isso aí mesmo. Sim, Obrigada, Karen. a Cris Obrigada também a todos que estão participando aí, a que eu acho que Cris eu estou também falando e não escreveu estou aqui agradecendo, bonitinha, desculpe. agradecendo aí as nosso compartilhar aí dos saberes, né? Isso. Depois a gente vai dar uma lida, mas no fim a gente dá uma geral Tá. e Uma outra dá uma coisa que eu acho satisfação que para é cada um. interessante para as pessoas saberem, assim, quais são as situações que eu mais sou procurada, né, para um processo de coaching, né? E é interessante porque eu trabalho bastante com adultos também, né? E tem muita busca de pessoas que não conseguem ter um relacionamento, então tem muita gente voltada para esse lado afetivo, que tem uma dificuldade em se relacionar ou não consegue segurar um Sim, mesmo relacionamento. Muita gente que está mudando de emprego e aí me procura nessa história de querer entender um pouco dessa história de carreira. E, de novo, a gente vai entender que não é só a carreira, né? São os relacionamentos que sim. estão por trás dessas carreiras. E, e a outra situação que eu mais recebi coaches na minha vida foi nesses pré-vestibulares aí, de Olha, que adolescentes. interessante. E que é muito diferente, Uhum. porque eu não faço, como eles chamam, esqueci agora o nome, não é pesquisa, esqueci agora o nome da. Quando as pessoas vão procurar pessoas para descobrir suas carreiras. Ah, teste profissional, Não é teste, não é teste vocacional que eu faço. Teste vocacional, sei, lembrei, isso aí. Não, eu não faço teste teste vocacional. vocacional nenhum. Uhum. Eu Tá, não, vou, também não faço mais. Uhum. eu faço um outro trabalho em si. Encaminho para alguém que faça. Isso. Enfim, é um pouco isso, assim, o meu trabalho, assim, eu entendo que a gente tem que estar a serviço,
do ser humano. Hum, Eu entendo isso assim, emocionalmente, espiritualmente, profissionalmente, financeiramente. Então, eu tenho naturalmente um preço que eu cobro e eu também abro possibilidades para as pessoas que não podem pagar o preço que eu atendo, porque eu também entendo que todo mundo tem suas dificuldades e as suas necessidades. Então, quando Ainda eu mais posso, agora, né? Tá um monte de gente perdendo emprego e tanta situação delicada, né? mas que eu estou Tem que fazer uns aberta para as pacotes pessoas que aí queiram. promocionais, né? É. Exatamente, mas que eu estou aberta para as pessoas Uhum. que queiram se trabalhar, que queiram fazer um processo, Se porque o mais autoconhecer. importante é a gente estar disponível, não é isso, Sandra? Uhum. Sim. Ah, eu acho que sim, minha querida. Porque nesse trabalho não tem como, eu não vejo como alguém consiga trabalhar, né, nessas nossas profissões, né, sem ter esse amor aí, sem ter esse aconchego, né, para quem vem, né, às vezes multifacetado, né, com mil dificuldades, sem emprego, sem trabalho, sem terapia, sem assistência médica, sem isso, é tanto sem que Deus me livre, né? E aí, Você tem que ter né, uma palavra de carinho para isso, um conforto, né? Para assim, começar. me veio uma coisa, assim, importante de trazer, assim, quem sabe uma reflexão para as pessoas que estão vivendo essa pandemia, para essas pessoas que estão se sentindo desnorteadas, deprimidas. Eu queria trazer uma reflexão, assim, se eu puder, né, sugerir, Ótimo. né, Claro que sim. uma possibilidade que me vem, assim, à tona, é assim, se todo mundo puder pensar nisso, seja pegando uma caneta e um papel, seja Sim. mentalmente, da forma que achar mais conveniente. Uma das ferramentas que eu gosto muito do coaching e que eu acho muito propício nesse momento da pandemia é o que você ganha e o que você perde com esse momento que a gente está vivendo. Porque não há dúvida que tem ganhos e não há dúvidas que há muitas perdas. E por que eu estou trazendo esse convite para uma reflexão um pouco mais profunda? Porque quando a gente coloca no papel todos os ganhos e todas as perdas que a gente está tendo, a gente começa a reconhecer que está menos ruim do que parece e menos bom do que parece. Mas vai É o ganhando um tomar equilíbrio. consciência que eu estava falando, isso mesmo, né? Passa Então, tudo batido, a gente só critica, reclama e não vê o que tem de bom na situação, e né? Tem que ter algo de eu bom. trouxe essa Vários. brincadeira, né, um pouco atrás, né, uma meia hora atrás, quando eu falava sobre essa questão da tecnologia, de que provavelmente a gente não teria tanta gente falando com a gente concomitantemente numa terça-feira, às 16 horas. Por quê? As pessoas estão dentro de suas casas com possibilidades. Já estão menos do que estavam, né? Mas ainda há essa Sim. possibilidade. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que realmente listar, então o convite é esse, assim, listar o que você ganhou nesses 5 meses tendo que estar com você dentro de casa, tendo que se relacionar com seu marido, com a sua esposa e com seus filhos 24 horas por dia. O que é que você ganhou podendo achar novas oportunidades de fazer novas receitas, novas oportunidades de ter conversas familiares que provavelmente por muito tempo não estavam tendo tempo efetivo de presença, porque um estava trabalhando, o outro estava na escola, o outro estava com o amigo, o outro estava, né? Que é que você está ganhando, né, de possibilidade de entender verdadeiramente a relação que você vive, seja em casa, seja com seu chefe, que está tendo ou não oportunidade de se abrir para compreender os momentos que você está vivendo, com ter que voltar a responder e dar, sei lá, bônus, ônus e seja lá o que for para aquela empresa, com filhos pequenos em casa chorando, com cachorro latindo, sem poder ir para a rua. Então, assim, que ganhos de verdade você está tendo? E, em contrapartida, assim, o que você está perdendo? Né? O que você está perdendo de verdade? Né? Eu acho que a gente pode falar um pouco que a gente está perdendo a liberdade, né? A liberdade do sair, a liberdade de se expressar com um beijo e um abraço, a liberdade de ver nossos familiares, a liberdade de ter uma vida social, a liberdade de ter uma vida cultural que não seja Netflix, computador e para quem tem Now, TV aberta, ver algumas outras coisas que não sejam simplesmente as notícias do dia a dia.
Então eu sinto, assim, sabe, que é, é muito importante a gente perceber de verdade quais são os convites e o que que a vida está nos ofertando com essa pandemia. Porque, veja, a gente não está falando de uma pandemia no Brasil, a gente está falando de uma pandemia mundial. Então, o mundo inteiro virou de cabeça para baixo, e se a gente não se reinventar e não aproveitar a oportunidade que tudo isso nos trouxe, Sim. serviu do quê? Para vir uma pandemia pior? Ah, Para a gente, né? Não vai ser suficiente. A limpeza não né? Que limpeza é essa que o mundo está tendo que ter? Enfim, eu quis trazer eu vejo tanta gente que comprou livro que estava até lacrado, que agora está tendo oportunidade de ler esses livros, arrumar guarda-roupa, arrumar, fazer reformas, pequenas reformas, né? Tudo que não dá tempo. Tem muita gente fazendo muita coisa que estava lá, sabe? Engavetando, botando na biblioteca e botando, né? Salvando no computador que não tinha tempo de ler, cursos, pesquisa que queriam fazer, né? então. E estão se reinventando, sim. Então, acho que por que focar no negativo, né, Vivi? Pois é, Só então, torna tudo assim, mais difícil, né? Em vez de agradecer e curtir isso, né? eu Não acho tem que outro jeito, né? eu acho que assim, não sei, assim, queria abrir assim, se alguém quiser saber alguma coisa para perguntas para você, se tiver alguma coisa, mas eu sinto que trazer essa reflexão é um pouco para mostrar como é um pouco desse trabalho. Esse trabalho vai sendo uma investigação Muito desses bonito. sentimentos, Uhum. assim, e assim, eu dei esse exemplo da pandemia porque todo mundo pode fazer essa reflexão conjunta e individualmente para ter um pouquinho Sim. de uma E até pincelada de como eu compartilhar, né? trabalho, Bater um né? papo com alguém a respeito. Uhum. Mas Até eu é um assunto bom para bater papo com os outros, né? sim, e tô Né? Essa aberta dica. aqui, assim, mais uma vez queria te agradecer pela possibilidade de trazer um pouco desse trabalho que eu tanto amo, né? Muito legal. De ter clareza que a gente não nasce com uma única habilidade e que a Você gente, falou de dois autores, desculpa te cortar. imagina, Você falou de dois autores chilenos. na Você verdade, eu falei poderia de dois repetir para mim? filósofos, né? O Humberto Maturana e o Fernando Flores, né? E o Rafael Echeverria, que são grandes mestres desse trabalho do coaching ontológico que merecem ser lidos. Não são fáceis de Tá, serem lidos, tá? tá. Não é uma teoria fácil, mas ela. Você Por sabe isso que escrever isso aí, esses títulos, não? os títulos. É mais fácil eu te passar depois Legal. qual das suas obras eu posso passar e aí você pode disparar para quem você quiser. Tá. Uhum. Também, se você quiser botar seu contato no Instagram, Facebook, alguma coisa aí para o pessoal, né, que quiser se aprofundar, quiser bater um papo, quiser marcar, né, um processo Eu com queria saber como eu você, né? faço isso. Eu não, você viu que eu não sou muito boa nisso, né? Onde que eu escrevo aqui? Tá, deve ter um. Deixa eu ver aqui, eu acho que é esse aqui. Escreva um comentário. Ah, Para tá mim bom. tem assim, tipo aqueles, como que fala? Aquele, sabe, de coisa em Ah, quadrinhos? já achei. Na verdade, eu vou fazer Aqueles diferente. Eu vou quadrinhos. colocar o meu contato e que é também meu WhatsApp. E aí, pelo meu nome, Ótimo. todo mundo me acha tanto no Facebook, como no Instagram, como no celular. Obrigada, Lin. Lin está falando ali para nós duas. Ah, que Tarde fofo. ficou mais rica com minhas queridas amigas partilhando seus conhecimentos. Isso mesmo, Lin. Estamos aqui tentando passar para as pessoas um pouco do que a gente sabe, né? A gente não sabe tudo, com certeza, mas nem todo mundo também que é da área domina né, todas essas abordagens, todas essas Sim, possibilidades terapêuticas, e é isso que eu estou querendo trazer aqui, né, para todo mundo. Na hora de se jogar para fazer um tratamento, tem noção do que vai encontrar quando procurar um coach, quando procurar um psicólogo junguiano, quando procurar um psicólogo corporal, né? Um psicólogo da terapia da regressão, hipnose clássica, hipnose ericksoniana. Então, tudo isso, é esse o objetivo dessas lives, né? É informar mesmo, né? sim. E
Se toda terça e quinta eu estou aqui com um profissional diferente. A Vivi é de São Paulo, mas com essa coisa de internetica, como eu chamo. Sim. Né? Não importa de onde você seja, vocês que estão assistindo, eu sei que tem gente até de fora do país, né? São bem-vindos e aí a Certo. gente quer acrescentar informações mesmo, né? Vivi, só uma última pergunta. Tem alguma contraindicação de coaching? Não, eu nunca vivi essa situação de uma contraindicação, mas eu acho que a gente tem que ter. Eu tive uma situação de uma pessoa que eu não curti, Sandra. Assim, não Hum, bateu o santo, sabe aquela coisa que a pessoa chegou e com um ah, discurso que tá. não, eu não me senti aberta para atender a pessoa. E aí eu não posso atender uma pessoa que eu Não, não me sinta confortável não. com. Já me aconteceu também. Poucos E casos, mas aconteceram E e eu eu acho que tem encaminhei. uma outra coisa que é muito importante, que é quando você percebe, né, diante do. Não que eu possa fazer muitos diagnósticos, mas assim, se há de fato alguma doença, né, psiquiátrica por trás, eu também não tenho condições alguma de atender. Aí é realmente um caso Não de. recomendo mesmo. Uhum. Exatamente. Aí eu acho que o caso é procurar um psiquiatra e pessoas que são Ou você especializadas trabalhar, né, com muito e que são cuidado e em médicos, né? E parceria que com o são pessoas psiquiatra, né, que, dependendo do exatamente, caso. e que são Né? pessoas indicadas para, Sozinha, né? não. Eu tenho clareza com o que eu dou conta e o que eu não dou conta, né? E eu Eu só também sei sempre falo isso. disso, Não recomendo ser muito atrevida nesse departamento. mas o que eu acho que é importante é a gente ter essa humildade também, né? De poder Eu falar, acho. porque eu também tenho uma clareza que, assim, você não chega para você se você não tem capacidade para atender. Eu acho que a gente Sim. atrai pessoas, mas eu acho que tem você Uhum. tem que ter essa noção de que se uma pessoa tem uma doença psiquiátrica, uma questão que eu não tenho nenhuma autoridade para trabalhar, não vai ser através do coaching que eu vou fazer alguma Uhum. coisa, porque eu não vou fazer nada mesmo, né? Eu vou ser só uma ponte para a pessoa se encontrar. E nesses casos, eu acho que a gente tem Uhum. que indicar pessoas indicar realmente profissionais competentes, né? Treinadas para isso, né, vamos dizer assim, né? Habilitadas e Especializadas formadas, nisso. né? É, Cada um no seu sim, quadrado, né, sim. Sandra? A gente podendo se Eu apoiar. acho, Eu acho que a gente é uma rede de eu acho. apoio. Não, até porque você pode colocar a pessoa em risco, porque ela pode entrar num surto lá que você não sabe atender. O que adianta você se meter atrevida? Né? E aí o Exato. que você vai fazer com a pessoa surtada dentro né? Atualmente, pior ainda, né? De internet, né? Você não sabe se ela está sozinha, se ela está acompanhada, e se ela surtar, o que você faz? Pois é, Delicado, né? Muito sim. delicado. Não, tá certo, Vivi. Eu acho que a gente tem que ser honesto e saber dos limites pessoais da gente, como pessoa e como profissional. 10 para você. É É isso. isso aí. Uhum. Legal. Eu não, e essa coisa eu acho que também tem um outro lado, Vivi, não é só não sentir que não bateu. O tratamento, se você insistir, não flui, Ah, não sim. flui. Né? Eu já tentei, muitos anos atrás, porque uma cliente minha me mandou várias pessoas. E uma das que veio, gente, não tinha, nem ela mesma estava imbuída de nada. Ela veio mais por curiosidade, eu acho que para conhecer o meu trabalho, porque a outra falou muito, do que veio com uma proposta de fazer um tratamento, né? De fazer um processo. Tá? Uhum. E aí eu fui bem clara, falei, olha, eu acho que, sabe, eu sempre marco esse primeiro contato, né, para a gente definir no final se a gente dá continuidade ou não, porque a gente tem que ver se bate, né? Claro. Se tem afinidades, porque não vai. Se vai chegar na terceira, quarta sessão, se chegar a tudo isso, a pessoa some, entendeu? Porque não vai fluir, não vão falar a mesma língua. O santo não bate, como dizem, né, popularmente. Não Exato. vai, Vivi. Então, eu acho que é honesto da parte da gente falar, olha, não sinto que nosso E trabalho vai sempre tem na fluir, manga alguém para a né? gente indicar que a gente confia. E sempre vai ter Tem, uma, né, nossa, aquela história da tampa da panela. Vai ter pessoas que vão poder fazer o que você não pode fazer naquele momento. E você pode ser a salvação de exatamente. uma outra situação. E a vida vai fazendo essa rede e essa roda de apoios.
Eu nunca me lembro e passei por uma situação até engraçada. Muitos anos atrás, acho que uns 25 anos atrás, eu atendi uma mulher que ela até veio pelo convênio que eu atendia na época. Depois acabou o número de sessões que ela tinha direito, ela ficou particular. E um dia ela falou para mim, eu preciso de ajuda. Eu falei, opa, mas você está comigo há tanto tempo, você resolveu pedir ajuda hoje? Ela falou, não, não é para mim, é para o meu marido. O que acontece com o seu marido? É, ah, não, é aquele só transa comigo quando ele se veste de mulher e põe sapato de salto. Daí eu falei, olha, eu não sou a pessoa mais indicada para atender seu marido. Primeiro, porque eu já estou te atendendo. Né? Na época, eu não atendia com todo o arsenal que eu tenho hoje, vamos dizer assim. Né? Eram mais terapias mais tradicionais, que daí não se recomenda atender familiares e tal. Sim. E outra, que o marido dela estava precisando de um especialista em sexualidade, né? Sabe, fetichismo e outras coisas, né? Não era meu departamento. Né? E as pessoas acham que a gente é psicólogo, a gente também sabe tudo, dá conta de tudo. Não é bem assim. Tem psicólogos especialistas em oncologia, em geriatria, pediatria, né? Claro. Terapia Hoje, infantil, hoje todas as sabe? profissões estão se segmentando, né? Né? Tem de direito, de pedagogia, né? Psicologia ligada à pedagogia, escolas, tal, organizações, quer dizer, tem vários departamentos e a gente não tem essa informação na faculdade de todas as linhas. A gente tem uma noção. Sim. Quem quer se especializar, se forma e vai atrás, né? E, então, assim, é importante falar isso para as pessoas, para elas saberem, né? O que procurar. Daí falei para ela, não, reencaminhei, segui o endereço de alguém, Bambambam, Bam, Bam, lá em São Paulo, aí em São Paulo, né? Eu aqui não estou. E depois ela me deu retorno, que estava sendo super bom. Falei, ótimo, tá vendo? Aí o trabalho é mais rápido, porque a pessoa vai Sim, trabalhar claro. focada, né? E, É isso. então, acho que a gente tem que ter essa humildade de encaminhar, sim. Né? Tem que ter, sim. Muito legal, Vivi. Adorei. Foi bem esclarecedor. Eu acho que vamos ver as colocações aqui do pessoal. Deixa Me eu dar uma olhadinha perguntaram aqui, se vai tá? ter gravação disso, se alguém quiser ver depois. Vai ter, né, Sandra? Ah, tem sim, tem sim. Vai estar na minha página no Facebook. Depois você pode copiar e você pode É, você também. me É manda e eu nossa, né? replico para algumas É. pessoas que perguntaram. Isso. Não, eu te mando. Assim que terminar, ela já fica automaticamente gravada. E eu tô, assim, cada 10 dias, estou passando as novas. Até a de quinta-feira já estão todas no YouTube. Então, essas todas próximas dessa semana em diante vão todas depois para o YouTube também, Tá tá? ótimo. Então, Cristina, boa tarde, Cristina, Bracel. Vamos ver aqui. Ilka, seja Ilka, bem-vinda, Ilka. Marlene. Oi, Ruth, gringa. Lin, a Lígia Caron. Roseli, como tá, Rô? Séculos não te vejo. Também não estou indo a São Paulo, né? Maria da Conceição. olha só. Aninha, um beijinho, Aninha. Obrigada, estamos desejando sucesso. A importância da escuta, a Ilka está falando, muito bem. Miori, oi, consegui entrar, que bom. Rosana Marques de Oliveira. Alessandra de Laurenza, que nome bonito de Laurenza. Não conhecia. Ótima experiência com coaching da Vivian Goldman. Ela Olha, foi que minha bom, deve coach, ser cliente é, sua. Isso. tinha. Muito bem, Vi, concordo. Todas as terapias paliativas que podem ser complementares, aquele que eu li, né? E cada ser humano tem necessidades diferentes, sim. Maria. Opa, peraí que desgovernou aqui. Vivian, Beatriz. Este foi um dos ganhos da pandemia, que a Aninha está falando aqui. Né? Magali, Reutemann, Karen. Contraindicação é pegar. Aí, cada vez que alguém posta alguma coisa, ele se perde. Deixa eu ver onde que eu parei aqui.
Foi um dos ganhos da pandemia, isso mesmo. A contraindicação é pegar um coach ruim. Ah, isso com certeza, Karen. Um psicólogo, Ai, cara, isso é um que ótimo, corre adorei. barras de access, todos esses ruins a gente pode descartar mesmo, né? Magali, aqui, passamos já o Instagram dela, no comentário, Vivian Goldman, já está o telefone aqui. Tarde ficou mais rica com minhas queridas amigas. Isso, Lin, obrigada. Gratidão para as duas. Saímos com mais sabedoria e perguntas reflexivas. E se alguém tiver dúvida, gente, a hora é agora, tá? Aproveitem a presença da Vivi aí e castiguem nas perguntas. Gratidão a vocês pela live preciosa. Obrigada, Vólia. Eu que Posso dizer que ri agradeço. muito mais do que perdi com a pandemia. Eu também, Vólia, Sem eu as também. pessoas, a gente não Vivi teria vocês. motivos para conversar, né? Se as Não, pessoas... com certeza que não. Tem elas aqui, meu trabalho aqui estaria perdido. Vivi, você é luz, tem um discernimento magnífico, a Karen está dizendo. Ah, que fofo. Cristiane Sanches, Ah, outra peraí, deixa eu fofa. voltar lá. É, aqui só tem gente fofa nos assistindo, tá? Você Minha viu? irmã, né? Olha lá, clicou, me perdi. Gente, eu não sei se faltou muito interessante, está dizendo Abra. Oi, meninas, a Rita, tudo bom, Rita, querida? Elas estão me seguindo desde a primeira. Ó, que legal. Essa é a nossa 22ª. Acho que vocês têm aprendido bastante, hein, meninas? Que Muito ótimo. obrigada pela fidelidade. É Gracinha. muito raro hoje alguém tão recebendo essa fidelidade toda. Muito legal. Estou com aí daqui a pouco eu vou fazer carteirinha para elas, né? Para essas Fã pessoas que estão clube. seguindo aí. Elas merecem. Um coração bem grande. Né? Assim, enriquece o trabalho da gente, né, Vivi? Né? Super. Eu acho que é isso, Vivi. Tá Espero não bom, ter pulado Sandra. Olha, nenhuma. muito, muito, muito. Primeiro, assim, acima de tudo, assim, gratidão pela oportunidade, pela disponibilidade, pela escuta, pela troca e por eu também conseguir, junto a você e com essas pessoas, refletir junto tudo isso, sabe? Realmente, isso faz da gente. Isso nos apoia também profissionalmente, emocionalmente. Então, assim, estou à disposição para você sempre, tá? Muito obrigada, querida. Um Muito beijo grande, obrigada um a todos que beijo para estiveram cada um presentes. que despendeu seu tempo para estar aqui com a gente. Gratidão, Exatamente. obrigada, viu? Sintam-se beijadas e abraçadas, porque para mim foi realmente um prazer. E depois, os que gostaram também, quiserem compartilhar nossa live aí com outras pessoas, usem e abusem, gente. É para quanto mais pessoas atingir as informações que a gente traz aqui, mais interessante. E eu aproveito para dizer que na quinta-feira teremos a live com a doutora Laís Bertoche, do Rio de Janeiro. Né? Está bem animada, já fizemos até o teste ontem também. E então ela tem um livro escrito aí sobre espiritualidade, ela é psiquiatra, ela é homeopata e terapeuta regressiva, então tem bastante coisa aí para falar para a gente também. E estamos aí. E a semana que vem teremos a Vólia. Olha, a Vólia vai nos falar sobre constelação com bonecos na mesa e na água. Vai ser muito interessante. Poucas pessoas conhecem a constelação com bonecos na água, né? E no dia 27, para fechar o mês, teremos o Renato Lieberman, que vai falar sobre diferenças entre a hipnose ericksoniana e hipnose clássica. Aí, ó. Estamos aí, firme e Uau, forte. assuntos E já temos gente riquíssimos. agendada para o mês de setembro. Né? Pensa que é pouca porcaria? Não, tem nada de porcaria, não. Muito legal. E aproveito para convidá-los, né? Estou lançando o meu primeiro curso de Reiki online da minha vida. Né? Então, está sendo a menina dos meus olhos, meu curso piloto. Então, sintam-se convidados também, não exige pré-requisito algum. Né? Quem quiser aprender a lidar com as mãozinhas, desenvolver a sensibilidade, a intuição,
serão muito bem-vindos, né? E estarei disponível aí, quem tiver dúvidas, né, se vai ser dia 14, 15, 16, 17 à noite. Então, para quem trabalha, né, tem o tempo de chegar em casa, né, tomar um banho, né, quem está na ativa, e jantar para poder fazer o curso. Então, são 2 horas e 15 por noite, tá? Mas eu dou mais informações, né, quem quiser, tá bom? Então E é tá isso bom. aí, Vivi. Então Obrigada a pelo gente vai se recado. Acho que falando. você Obrigada, entregou minha querida. Mais uma vez, com, com pelo propriedade, convite. viu? Muito obrigada, parabéns. Um Sucesso para beijo. você. Obrigada a todos, Beijo. gente. Tchau, tchau. Tchau.